Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre realidade de cristianismo no continente europeu. Vamos falar de realidade de cristianismo no velho continente, tá? Muito bem, você conhece o nosso trabalho, já vai dando like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais pessoas. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se esse assunto você acha interessante, se te interessou, além de inscrever, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, tá bom? Nós vamos falar aqui de cristianismo no continente europeu. Na verdade, história de cristianismo na Europa não tem a ver apenas com a fé cristã, tem a ver com a história mundial, com a história da Europa, ok? Então, é no continente europeu que o cristianismo encontrou a sua base e a sua maior expansão. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, antes de começarmos, você que já conhece o trabalho e você que está achando esse tema interessante, já vai dando like aqui, tá bom? Tem assuntos aqui muito interessantes que a gente vai falar. Então, vamos lá, sem demora, sem ficar enrolando aqui. Qual que é a realidade hoje do continente europeu? Gente, todos nós sabemos pela mídia, de forma geral, ok? Mídia televisiva, mídia impressa, e as pessoas que já viajaram para o continente europeu, conhecem o continente europeu, sabem que aquele continente, ao longo do tempo, hoje pior ainda, que totalmente está esfriado em termos da fé, é um continente que perdeu o fervor religioso há muito tempo, é um continente que o processo ou o movimento de secularização alcançou seu ponto máximo, tá? O continente europeu é um continente totalmente secularizado hoje, ok? Por conta de vários fatores históricos, tá bom? Então, sobre isso que nós vamos falar. Bom, gente, embora cristianismo tenha nascido na Palestina, ali no Oriente Médio, alcançado no primeiro momento no norte da África e alguns lugares ali de Ásia Menor, logo, espaço geográfico que o cristianismo vai alcançar a sua maior expansão, a sua maior base, é o continente europeu. A história de Europa e história de cristianismo se confunde, tá? Se confunde. Porque é no continente europeu que foi o berço de cristianismo reformado. Além de ser a maior base de expansão de cristianismo de forma geral. Tá bom? Então, é no continente europeu que a sociedade talvez seja a sociedade que mais absorveu, recebeu a fé cristã. A tradição europeia, principalmente a monarquia europeia, ok? Todas as dinastias europeias, tanto no passado como no presente, todos eles foram cristãos, ok? As dinastias europeias, a grande maioria, para não abusar aqui da verdade, eles foram cristãos. Razão pela qual a sociedade aceitou largamente a fé cristã. Então, a cultura europeia, ele é a base, vamos dizer assim, de expansão do cristianismo no mundo todo. Nós vamos ver agora por quê, ok? Então, é no continente europeu que o cristianismo vai encontrar a sua maior expansão. O cristianismo e a história do continente europeu se confundem. O cristianismo é a base, aliás, o continente europeu é a base ou o berço de cristianismo protestante. Por quê? Porque é no continente europeu que teve a reforma cristã, okay? Na Alemanha com Martinho Lutero, Suíça com Calvino, nós vamos ter na Inglaterra com a igreja anglicana, em vários outros lugares, todos os movimentos de cristianismo vai acontecer na Europa. É a partir também do continente europeu que vai sair o homem europeu levando o cristianismo para todos os continentes que foram colonizados. Para a África, para as Américas, para a Ásia, para a Oceania. Foi a partir do continente europeu que tudo aconteceu e é ali que vai sair o cristianismo para o mundo todo, ok? Razão pela qual o continente europeu é extremamente importante para o cristianismo. Agora, nós vivemos na época em que esse cristianismo não faz mais, parece não fazer mais sentido no continente europeu. Por quê? Hoje nós temos pouquíssimos número de membros ou das pessoas que abraçam verdadeiramente a fé cristã no continente europeu. Hoje, se nós pegarmos a sua grande maioria, ele fica em terceira ou quarta posição no número de cristãos no mundo. A Europa hoje reúne 26% de cristãos, ok? E olha que esse 26% que nós falamos no continente europeu, basicamente são cristãos nominais, tá bom? Então, existe um processo de secularização muito veloz no continente europeu. No continente europeu não é mais permitido, ok? Nas escolas, nas repartições do trabalho, falar abertamente sobre cristianismo ou fazer evangelismo, ok? É proibido pela lei em vários países europeus. Na Europa nós vamos encontrar muitos países que praticamente não tem gente que crê em Deus, tem
um número ínfimo de pessoas que se dizem religiosos, muito menos cristãos, ok? Por exemplo, se você vai para Estônia, Estocolmo, né, Suécia, Finlândia, Noruega, todos aqueles países escandinavos hoje que chegaram a um nível econômico muito, muito robusto, ok? Então, eles são países menos cristãos. Não só menos cristãos, como pessoas que se dizem ateus, ok? Muito bem. Então, a base da civilização ocidental, voltando naquilo que nós estamos falando, a base da civilização ocidental, gente, é o cristianismo. A base de valores da civilização ocidental são valores cristãos. Na moral, na ética, em todo sentido, são base da crença cristã que pavimentou os valores humanos, valores da sociedade e valores de ética e moral europeia, ok? Tudo isso está fundamentado nos valores cristãos. E por que então nós temos um abandono total de cristianismo nesse continente? Por vários fatores. Primeiro, eu colocaria fator econômico. O continente europeu chegou a um nível econômico em que o homem se fartou de condição material que ele já alcançou. Ele já tem uma estabilidade econômica, as instituições educacionais funcionam perfeitamente, pelo menos nos países escandinavos. Você tem condição de saúde, infraestrutura, em todo sentido. O homem olhou para os lados e percebeu que tudo que ele queria para ser humanamente digno, ele conquistou. Então Deus acabou ficando de lado. Esse é o primeiro fator, ok? Segundo fator, que muitos especialistas colocam por conta de escândalos que têm acontecido nas instituições religiosas, ok? Escândalos que envolvem problemas de pudor, escândalos que envolvem questões financeiras e outros tipos de escândalos. Isso é que analistas, especialistas que estudam esse assunto no continente europeu falam. Agora, eu, na minha simples opinião, eu creio que isso tem a ver com natureza humana. Quando o homem conquista tudo que ele acha que precisa, Deus fica sempre no quinto plano, ok? O homem sempre acorda quando ele passa sufoco, quando ele percebe que a ciência, a economia e muitas outras coisas não conseguem resolver seus problemas. Ele procura Deus. Isso é ingratidão do homem, ok? Isso é condição humana. O homem é miserável nesse sentido. Deus só serve quando ele passa por dificuldades e tal. Então o continente europeu está nesse nível. O continente europeu conquistou, ele já estruturou socialmente, em termos econômicos, sociais, políticos, econômicos, na ciência, na medicina. Então, esqueceu-se de Deus. Hoje, as antigas igrejas nos continentes, nos países europeus, ok? Hoje não tem membros. As grandes templos, grandes igrejas, tanto na Inglaterra, Alemanha, a França, Itália, norte da Europa, pior ainda, todos aqueles antigos templos, antigas igrejas, hoje não tem mais membro, não tem quem frequente, ok? Razão pela qual hoje templos, igrejas antigas, que são igrejas seculares, hoje são alugados, viraram pubs, viraram cinemas, viraram hospitais e escolas, viraram bares, ok? Ou seja, o homem fervoroso europeu hoje não existe mais, ok? Então, é hoje um homem ateu ou um homem agnóstico. Essa é a nossa grande preocupação. Muitas dinastias europeias, como nós falamos, de Europa Ocidental, Europa Central e Europa de Leste, a maioria de dinastias eram cristãos, ok? E foi no continente europeu, gente, que aconteceram as grandes reformas e grandes avivamentos espirituais. A reforma protestante na Alemanha com Martin Lutero, como nós abordamos agora, Suíça com Calvino e Zwinglio. Nós temos, por exemplo, alguns lugares ali da Alemanha, Suíça, movimentos de anabatistas. Nós temos na Inglaterra movimentos puritanos. Nós temos grandes avivamentos moravianos, País de Gales, Escócia, todos esses grandes movimentos que impulsionaram obras missionárias que saíram da Europa para o mundo inteiro não existem mais. Okay? Você chega no continente europeu, parece que a fé cristã é extremamente estranha ali. Okay? Porque toda a sociedade se esfriou, entre aspas, se esfriou espiritualmente. Okay? Essa é a grande preocupação hoje com o continente europeu. Okay? Então, grandes avivamentos cristãos que aconteceram ali, nos países de Gales, Inglaterra, os movimentos moravianos, a pré-reforma também que teve no continente europeu, nós podemos citar na Inglaterra, nesse caso, podemos citar o caso de John Hus, Savonarola, na Itália, Huguenotes, na França, e vários outros próprios movimentos de anabatistas, ok?
Todos esses grandes movimentos aconteceram no continente europeu. Então, o grande envio de missionários partiu do continente europeu para o mundo inteiro, como também abordamos aqui, ok? Então, os movimentos missionários, os puritanos, anabatistas, puritanos que saíram, povoaram Américas, também anabatistas nesse caso, grandes outros movimentos, todos eles surgiram no continente europeu, para alcançar a África, a Ásia, América, Oceania e o resto do continente, tá bom? Então, todos esses movimentos aconteceram no continente europeu. Mas o que é que nós temos hoje no continente europeu? Um esfriamento total da fé, cristianismo tornou estranho, o homem europeu hoje, entre aspas, empurrou Deus para fora da sua vida particular, ok? Nem assuntos públicos, assuntos políticos, não existe mais grandes referências sobre a fé cristã, muito menos um fervor das pessoas nesse continente. Tem países hoje, como eu falei aqui, que não se pode citar Deus nas escolas, nas repartições do Estado, na sociedade de forma geral, porque questão da fé é considerado também assuntos apenas particulares, assuntos apenas privados. Então, o continente europeu deixou Deus de lado e hoje nós temos essa grande dificuldade. Veja bem, nós acabamos de mostrar que é no continente europeu que saiu o cristianismo que alcançou todo mundo, que alcançou a África, a América do Norte, América do Sul, América Central, Ásia, Oceania e todos os continentes nós devemos a esse continente. E hoje, o continente europeu precisa de um movimento de revivamento, ok? Como isso é possível? Hoje nós temos tido tímidos movimentos cristãos que têm trabalhado nesse movimento de missão inversa. O que nós recebemos no continente europeu, hoje nós precisamos retribuir isso ao continente europeu, ok? Então, a Europa tem esfriamento total de fé. Você chega hoje nos países europeus para estabelecer, para implantar a igreja, é um parto, é muito difícil. E as igrejas são minúsculas, levam 10, 15, 20, 30 anos com apenas dezenas de membros. Então, porque o homem europeu não aceita mais essa questão da fé, essa religiosidade que nós aprendemos com povos europeus, hoje não existe. Então, nós temos um movimento muito fraco, vamos dizer assim. O homem, realmente, ele relegou Deus a assuntos sérios no continente europeu. Você que está nos assistindo e que tem chamado para o continente europeu, ora por esse continente. E se você tem um chamado de ir para esse continente, ora a Deus para que Ele prepare o caminho, prepare a estrutura, para que você possa levar novamente essa fé que veio de lá, que se apagou, levar essa chama novamente, para que o continente europeu possa ser reavivado. Todos os continentes têm esse compromisso, continente americano, continente africano, continente asiático, todos aqueles que receberam essa chama do continente europeu, que hoje não existe mais lá, ok? Hoje precisa de missão inversa, voltando para o continente europeu e levar novamente a chama de cristianismo para aquele povo. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe. Se você gosta desse assunto, dá like, aperta o sininho e inscreva aqui. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, encaminhe nosso vídeo para ele. Mande esse vídeo também para suas redes sociais para que esse vídeo possa alcançar mais gente. Muito obrigado, estamos juntos, Deus te abençoe e até mais.